Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, com muito prazer gravado aqui no Hotel Seringal. Claro que o Seringal Hotel nos recebe com esse café da manhã delicioso. Eu converso com muito prazer, sempre com muito prazer. E esse muito especial, o Antônio José Souto Loureiro, médico de família tradicional, historiador de renome, com muitos livros publicados, presidente do Instituto Histórico Geográfico, e hoje você vai fazer um passeio sobre as praças de Manaus. Mas antes, vai ser objeto de um outro programa, eu quero falar rapidamente do livro dos selos da Amazônia Brasileira. Queria que você fizesse um pequeno comentário dessa obra, que você voltará a outra oportunidade para falar especificamente desse trabalho. Este livrinho aí sobre os selos brasileiros da Amazônia envolve os selos editados pelo Correio Brasileiro, com temas amazônicos em que eu desenvolvo a parte histórica desses selos, não é? Então, cada selo acompanhado da sua história relativa à Amazônia, da sua lenda, do seu folclore. Então, é um livro interessante, porque não é só o aspecto filatélico, porque o Brasil só editou 50 dos 1.500 selos com relação à Amazônia. É incrível, uma região como a nossa, com suas belezas, o Correio só destinou menos de 1% dos seus selos para a Amazônia, não é? Então, é um livro filatélico, eu não diria que seria o primeiro, porque o Joaquim Marinho já editou um livro sobre isso, mas contém exatamente alguma coisa sobre o livro que ele editou, que seria o selo do Galvez, que é o selo do Acre, que é independente do Correio Brasileiro. Mas vamos falar então nesse passeio pelas praças de Manaus, histórias e memórias. Esta foi uma obra que praticamente teve uma solicitação de um ex-presidente da Academia Amazonense de Letras, o Elson Farias. Exato. A solicitação, na realidade, foi do prefeito Serafim. Ele queria a edição de um livro sobre as praças da cidade de Manaus, que estavam abandonadas, e ela surgiu praticamente como um relatório no sentido de se levantar, acabar com esse abandono das nossas praças. E ele surtiu efeito realmente. Algumas praças foram recuperadas. Infelizmente, isso é cíclico. Passa 10 anos, 20 anos, as praças começam a se deteriorar de novo. Salvo algumas praças em que a Secretaria de Cultura mantém um determinado olhar. Mas a maior parte das nossas praças, de novo, voltou ao célebre tapume de alumínio. Inclusive a nossa mais antiga praça, a Praça 9 de Novembro, o local da primeira igreja de Manaus, ali junto do Iapeté, que é a chamada Praça dos Estivadores, que está totalmente abandonada há mais de uma década. É verdade, é verdade. Então, alguma coisa teria que ser feita ali como um marco inicial da nossa cidade. Aliás, uma praça extremamente histórica, né? Exatamente, Agora, nesse sentido. Antônio, seu avô participou na conservação, especialmente aqui da Praça de São Sebastião, e isso lhe trouxe muitas memórias da sua infância nesse passado. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, meu avô veio para o Brasil com 14 anos. O meu lado português, é lógico, é um quarto. Eu sou um mestiço, um quarto português, mas sou brasileiro de vontade, de coração. Então, o meu avô português veio com 14 anos, porque a região onde ele vivia era uma região paupérrima e havia o que escolher, ou ir para a Guerra de Angola, enfrentar os ingleses, ou vir para o Brasil. 14 anos de idade, o pai empurrou com os irmãos para a Amazônia. Então, o que aconteceu? Ele aqui aprendeu o ofício de calceteiro, porque as ruas não eram asfaltadas e tinha que se colocar pedra no meio das ruas onde os carros pudessem passar, as carroças dos automóveis. Apesar do primeiro automóvel só ter chegado em Manaus em 1904.
Mas, de qualquer maneira, ele aprendeu esse ofício e ele fazia a recuperação da Praça São Sebastião, das célebres pedras pretas e brancas da praça. É uma memória muito interessante. Antônio, você, nesse currículo de muitos livros, você sempre lembra uma parte da sua infância. Eu queria que você falasse de um prédio que hoje é destaque na esquina da Eduardo Ribeiro com 10 de julho, que pertence à família, um prédio antigo. Eu queria que você falasse um pouco daquele prédio, que é a residência da sua mãe até hoje. Sim, aquilo ali pertenceu ao senador Aristides Rocha, construído em 1912. É um palacete típico daquela época áurea, se bem que as grandes fortunas foram feitas até 1910, mas de qualquer maneira representava o poder político de um senador naquela época no estado do Amazonas. Então é um prédio magnífico, foi adquirido dos descendentes do Dr. Aristides Rocha. É todo o soalho de acapu e pau amarelo, tem pinturas no teto e pinho de riga no andar superior. Os móveis são antigos, ainda são os mesmos móveis antigos. Então nós temos tentado preservar isso e talvez no futuro a gente faça até uma fundação para manter aquilo como um museuzinho de uma casa de uma pessoa ilustre no início do século XX em Manaus. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com muito prazer, mas com muito prazer. Tenho um respeito e admiração muito especial pelo nosso convidado, Antônio José Souto Loureiro, um dos maiores historiadores da nossa região, família tradicional, médico importante. Antônio, algumas praças desapareceram. Eu queria que você falasse dessas praças que desapareceram. Sim, é uma quantidade enorme de praças. Manaus é uma cidade cheia de praças e elas foram sendo doadas com o correr do tempo para repartições públicas, órgãos diversos. Exemplo, a Praça Benjamin Constant. Talvez ninguém saiba nem mais onde ela seja. É o Mercadinho da Cachoeirinha. Era uma praça ali? Era uma praça. A Praça Floriano Peixoto, Hospital Militar da Cachoeirinha. Está em cima dela. A Praça General Carneiro, UEA, desaparecida. E assim nós podemos relatar um monte de outras. A Praça Rio Branco, Escola Técnica de Manaus em cima. Então, quando não havia um terreno, se dava para construir. E a praça terminava. Quer dizer... A Praça Paissandu, uma invasão de todo mundo nessa praça, porque hoje em dia a delimitação dela seria Rua 7 de Setembro, Lobo da Almada, Saldanha Marinho, Eduardo Ribeiro. Aqueles quarteirões todos eram a Praça Paissandu. Já que nós estamos falando de desaparecimento, você como historiador, e aqui eu fujo um pouco da tua obra, alguns prédios também foram demolidos em nome da modernidade. É o caso dos dois Bradescos, por exemplo. É o caso de algumas instituições que sumiram. O Cinema Guarani é outro exemplo desses. O antigo Banco da Borracha. Politeama, que hoje é uma casa comercial. Praticamente desfigurado, só deixaram a fachada, porque assim, existe essa história de deixar apenas a fachada. Na realidade, as grandes obras, os grandes edifícios, as grandes belezas arquitetônicas acabam sendo derrubadas e se deixa a fachada de prédios sem expressão. A grande realidade é essa, porque houve um tombamento indiscriminado da cidade de Manaus. De repente se resolveu tombar o centro todo da cidade de Manaus, isto é, expropriou-se os bens da população moradora de Manaus, com um tombamento desvalorizando todo o centro da cidade.
Eu quero que você fale um pouco da tua infância. Esse Antônio José que tem uma memória fabulosa, espetacular. A tua infância no entorno de Manaus, da cidade de Manaus, onde você nasceu, as ruas, os teus vizinhos, as pessoas muito próximas da família, todos se conheciam. Bom, é muito tempo, né? 1940 é a data do meu nascimento, em plena Guerra Mundial, 6 de junho de 1940, foi quando eu nasci, 76 anos. É interessante que a gente vai envelhecendo e vão desaparecendo os contactos. As pessoas vão desaparecendo do mundo e os contactos vão desaparecendo. E vão aparecendo outros, vão surgindo outros. Eu nasci aqui na própria Praça de São Sebastião, nas proximidades, na Rua 10 de Julho. Os tempos eram outros, né? Evoluímos aqui dentro. Antes de eu ir para o Rio de Janeiro, em 1964, estudar medicina lá. Eu terminei lá em 1964. Fui em 1954, com 14 anos de idade. Então, essa Praça de São Sebastião, o interessante era a parte de piano. Quase toda casa tinha um piano. Então, à tarde, todo mundo treinava o seu piano, aquelas músicas clássicas, Eu Fico Velho e Não Aprendo, Tem Galinha Morta no Quintal. Eram músicas que tocavam ali para desenvolver a velocidade dos dedos. Existia a professora Idelvira, que ensinava piano ali próximo. Eu me lembro que nós fomos matriculados, eu e meu irmão João Augusto, que já morreu, e nós entrávamos escondidos nessa aula de piano, porque se dizia que piano era de gay. E nós tínhamos vergonha de entrar nessa aula e entrávamos e saímos escondidos, correndo. Então, isso são lembranças que a gente tem. O sino da igreja de São Sebastião batendo as horas, não é? Ele acordava a gente às 6 horas da manhã, a missa batendo aquele sino, todo dia era uma hora certa para acordar às 6 da manhã com o sino da igreja de São Sebastião batendo, né? Tá certo. Então, e à noite a mesma coisa, 6 horas da tarde tinha que estar todo mundo em casa, senão era uma bronca com o velho pai. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com muito prazer com o historiador, médico, presidente do Instituto Histórico Geográfico, membro da Academia Amazonense de Letras, Antônio José Souto Loureiro. Falamos da sua recente obra, Um Passeio pelas Praças de Manaus, Histórias e Memórias. Antônio, nesse projeto todo, o governador Eduardo Ribeiro intencionava construir um grande palácio onde hoje se encontra o Instituto de Educação. O projeto era do engenheiro Santoro. Eu não me lembro o primeiro nome nesse instante, do engenheiro Santoro, um engenheiro famoso. Em Manaus ele projetou esse palácio, e em Belém o Mercado São Brás, e ele construiu. Chegou na época de entregar o palácio, estava praticamente pronto. O governo não quis pagá-lo. E ele era um homem decidido, italiano de origem, e mandou buscar gente na Itália e dinamitou o palácio. Mas não entregou ele pronto. Isso é uma história a ser verificada se é correta ou não. Porque a oficial disse que o governo não aceitou a obra e mandou dinamitar. Mais tarde construíram o Instituto de Educação. Em cima dos alicerces, alegando que a obra não era perfeita, não era segura, e o Instituto de Educação está em cima exatamente como era o palácio. Só falta a cúpula e a beleza arquitetônica de uma obra semelhante ao Congresso americano, que era exatamente igual, tantas e outras obras iguais que existem no mundo. Vários congressos do mundo são parecidos. Mas a Praça da Saúde, ou do Congresso, não tem o nome de Congresso por causa dele. É por causa do Congresso Eucarístico.
1940. O primeiro. Primeiro Congresso Eucarístico. Agora, Antônio, Praça da Saudade. Fala-se Praça da Saudade, ninguém sabe por quê. Porque era lá o cemitério São José. O cemitério São José foi fundado por volta de 1856, diante da primeira epidemia de febre amarela em Manaus, em que 80% da população foi cometida. Porque nós temos essa história de doenças tropicais. As doenças tropicais nunca foram da Amazônia, elas foram todas introduzidas na Amazônia. A malária vivax veio dos pântanos da Itália, da Campânia, do Rio Pó, através das legiões chegou no Brasil. A malária falcíparo veio da África. E a febre amarela veio também da África, trazida pelo negreiro dinamarquês Pollux, quando parou na cidade de Belém. Ele trazia negros para engordarem nas Ilhas Virgens e serem vendidos nos Estados Unidos. A Dinamarca era um dos grandes países do mercado de escravos. Então ela foi introduzida na Amazônia e fez uma quantidade enorme de óbitos. E o cemitério dos remédios era pequeno demais. E abriu-se um novo cemitério no extremo da cidade, que era a Praça da Saudade. Para que o telespectador possa se situar, o cemitério dos remédios seria atrás da Igreja dos Remédios? Não, na frente. Na frente, onde está a praça, então? O cruzeiro do cemitério dos remédios fica onde é a loja Amazonas. Era ali que era o cemitério dos remédios. E o cemitério São José, na Praça da Saudade, é o Clube Rio Negro. Que mais não tarde... é a praça. É exatamente o quadrilátero do Clube Rio Negro. Então, não é a praça, não é aquele conceito todo de praça. A praça, talvez, na expansão, fosse a área de expansão do futuro cemitério. Mas o cemitério é exatamente onde é o Atlético Rio Negro Clube. O Atlético Rio Negro Clube. E foi transferido todo para o São João Batista, quando o Eduardo Ribeiro construiu lá. E que lá tem um grande ossário na entrada do cemitério. Agora, Antônio, nesse processo das praças, nós temos uma praça aqui no centro, em frente ao grupo escolar, aqui na Silva Ramos, que durante... Ribeiro da Cunha, que durante um período, essa praça foi transformada em ambiente da escola de samba, uma das escolas de samba, que eu não me recordo agora, Sem Compromisso. Essa praça nunca mais voltou a ter a sua característica original. É uma característica arquitetônica que acompanha a arquitetura do grupo escolar. Então, eu acho que ela é bastante interessante. Isso foi levantado por mim no livro, né? É interessante de recuperar. É uma dessas praças abandonadas de Manaus que subsistem por si, como é o caso da Praça da Auxiliadora, uma porção de pracinhas que nós temos em Manaus abandonada. A Praça da Bandeira Branca, não é? Praças abandonadas de Manaus. E por que não falar da grande praça central de Manaus, a maior praça, talvez, do Brasil, que abrange a Praça Oswaldo Cruz, a Praça Santos Dumont, as 3 praças em volta da Matriz e a Praça 15 de Novembro, que se transformou porque as autoridades nunca cuidaram de fundar um centro rodoviário para Manaus. Transformaram a nossa praça central de Manaus num parque rodoviário. É verdade. E nunca houve ninguém querendo construir um centro rodoviário para Manaus. É verdade. Lá passou a ser um terminal de ônibus. Terminal de ônibus, quando é uma praça gigantesca e bela, é verdade, com a Igreja da Matriz ao centro. Antônio José, meu amigo, foi um prazer enorme conversar com você e trazer a possibilidade do meu telespectador conhecer um pouco desta cidade de Manaus. Eu sugiro aos professores de História, especialmente da rede pública, que conheçam esta obra, Um Passeio pelas Praças de Manaus, Memória e História, do autor Antônio José Souto Loureiro. Eu vou deixar no Instituto Histórico alguns números para quem quiser apanhar lá no horário de 8 a meio-dia. Tá gratuitamente, certo. Professores da rede de ensino secundário. Tá certo. Estamos chegando ao final do programa e agora, rapidamente, você tem a oportunidade de se despedir. Bom,
agradecer mais uma vez o carinho do Base comigo e estou sempre pronto para qualquer entrevista a respeito da cidade. Inclusive, era interessante a gente visitar essas praças e fazer uma espécie de programa sobre essas praças de Manaus. Tem muita coisa escondida que se pode reviver essa história que Manaus praticamente desconhece. Fica aqui a sugestão para a produção do programa Documentos da Amazônia para pensarmos nisso. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu quero agradecer a você, fiel patrocinador do programa Guaraná Magistral, Magistral Gold, importadora TV Lá. Agradecer a você, telespectador, que nos acompanha há 18 anos. E renovar o convite para um novo encontro na próxima semana, nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá.